Eu penso que quando Deus trouxe a sua palavra, quando Ele inspirou a sua palavra em meio aos homens, Ele, ele providenciou meios para que qualquer criatura, para que qualquer homem, de qualquer instrução, possa pegar essas páginas aqui, abrir, ler ou ouvir, né? Se for um analfabeto, mas ele pode ouvir e compreender. Para que qualquer homem com o mínimo de boa vontade tenha condições de compreender o que é dito nessas páginas aqui. Eu creio nisso. Eu definitivamente eu não acredito nesse cristianismo elitista pintado pela Igreja Católica, o cristianismo refém dos intelectuais. Definitivamente não creio nisso. O cristianismo refém do academicismo, da teologia acadêmica, que é algo criado por homens, mantido por homens, desenvolvido por homens, e tudo a parte da palavra de Deus. Ainda por cima, homens muitas vezes ateus, católicos, ou seja, pagãos. Então eu definitivamente não compro essa ideia. Eu acho que a palavra de Deus ela é extremamente... Ela de fato é uma espada de dois gumes. Ela de fato é viva e eficaz, sabe? Não... Ela foi feita para que qualquer pessoa, de qualquer instrução, de qualquer extrato social, tenha plenas condições de travar contato com o seu conhecimento e compreendê-lo. É por isso também que me dá comichão no ouvido ouvir falar de léxico, sabe? Eu não consigo. O léxico, esse léxico é muito bom, esse aqui é muito melhor. Dicionário tal. Não... Tá, pode dar uma força aqui e ali, mas nada de fato relevante, nada de fato que agregue valor, agregue peso à leitura da palavra de Deus, porque Deus ele não inspirou léxico. Deus não inspirou léxico. Deus inspirou a sua palavra. E Deus inspira a sua palavra ainda em traduções corretas, em traduções amparadas no texto tradicional. Eu fico até um pouco triste, um pouco deprimido às vezes quando eu olho para um cristão e eu escuto o cara falando sobre teólogo A, teólogo B, mas o comentário fulaninho de tal é muito bom, mas eu prefiro o comentário do fulaninho de tal, e ali naquele comentário diz isso, e naquele outro comentário agrega isso. O texto bíblico vai se perdendo nesse mar de humanismo, nesse mar de academicismo, enfim. Bom, quando eu falo de léxico, né, é importante chamar a atenção para o seguinte: eu acredito que a palavra de Deus ela tem o seu próprio dicionário. Aliás, não sou eu que acredito não, tá? Tem muita gente muito melhor do que eu aí que promove essa verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, o texto tradicional, ela tem o seu próprio dicionário. Você tem livros, por exemplo, nos Estados Unidos que provam que a King James ela tem um dicionário interno próprio. Você quer saber o que significa uma determinada palavra? Num outro versículo dentro da mesma Bíblia você encontra ali o significado.
Então, até um dicionário próprio a Bíblia possui. A sabedoria divina contida nela é tamanha, a inspiração divina contida nela é tamanha, que até um dicionário próprio ela contém. Mas os céticos que acham que a palavra é incompleta, que a palavra precisa de um atrativo a mais, que precisa de complementos, ficam correndo atrás de comentaristas, ficam correndo atrás de dicionários. Repito, eu não sou radicalmente contra, não. Eu sou contra a supervalorização que é feita em cima desse tipo de material. Eu sou contra a supervalorização que é feita em cima do material técnico. O homem só precisa disso. Só precisa disso. Só precisamos disso para sermos perfeitamente instruídos. É complicado. Essa introdução não é à toa, não, tá? Esse desabafo não é à toa. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio 24:1, tá? Aqui é na CF. Deuteronômio 24:1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Quero chamar a atenção para o comecinho do versículo. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela. Agora, King James fiel, né? Vamos na King James 1611 e ver como que o mesmo versículo é traduzido. Deuteronômio 24:1 na King James fiel. Quando o homem tomar uma mulher e a desposar, e acontecer dela não encontrar benevolência aos seus olhos, por ele ter encontrado nela alguma impureza, então ele lhe escreverá uma carta de divórcio, e a entregará na sua mão e a despedirá de sua casa. Novamente chamando a atenção aqui para o início do versículo. Quando o homem tomar uma mulher e a desposar, quando o homem tomar uma mulher e a desposar, quando o homem tomar uma mulher e a desposar. Quero ver o mesmo versículo na LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional. Deuteronômio 24:1, agora na tradução ao pé da letra, tradução literal, né? Única tradução literal em língua portuguesa. Vamos lá. Se um homem toma uma esposa e a tem desposado, e se tem sido por ela, e se tem sido que ela não acha graça aos olhos dele, por nela tem ele encontrado coisa indecente, e se ele lhe tem lavrado uma carta de repúdio e a tem dado na mão dela e a despedido da casa dele. Vamos lá, chamando a atenção para a primeira parte do versículo. Se um homem toma uma esposa e a tem desposado, se um homem toma uma esposa e a tem desposado, se um homem toma uma esposa e a tem desposado, temos um problema aqui, porque na CF a tradução é: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, ao passo que nas outras duas, ao invés de estar se casar com ela, você tem desposar, você tem o verbo desposar, né? Na King James, por exemplo, quando o homem tomar uma mulher e a desposar. Vamos lá. Está errado? A CF está errado? Sim e não. Sim e não. Casar, em certo sentido, também significa desposar. E desposar, em certo sentido, também significa casar. Só que casar é um termo mais abrangente. Desposar é um termo específico. Casar é um termo mais abrangente. Lembra do vídeo que eu fiz aqui no canal, Fatie Sua Bíblia?
Lembra daquele vídeo? Dá uma olhada, vou estar deixando até aqui na descrição, fatia sua Bíblia, dá uma olhada nesse vídeo e vocês vão ver uma outra passagem em que a CF ela também deixa de fazer uma tradução mais rigorosa, mais específica, como de fato você encontra no texto tradicional, no texto grego tradicional, para fazer uma tradução mais abrangente, que de uma certa forma relativize a questão. Dá uma olhada nesse vídeo e vocês vão encontrar algo parecido com o que eu estou explicando aqui. Aliás, no último vídeo desta série aqui, você também viu um caso parecido, né? Onde eu expliquei a diferença de porneia para moscheia, né? Porneia e moscheia. Ali não é uma questão, não é um caso ocorrido com a ACF. Eu explico que certas traduções e certos defensores do recasamento entendem Mateus 19:9, a cláusula de exceção ali, como adultério, a não ser em caso de adultério, né? Quando na verdade ali sim é um termo mais abrangente. Então são certas confusões feitas, né, que acabam sendo muito convenientes dependendo daquilo que o tradutor acredita. Se um termo é mais abrangente, você pega e faz um recorte dessa abrangência dele para trazer, para puxar a sardinha para o teu lado. Ou então, se um termo é mais específico, você pega e usa uma expressão abrangente que também englobe ele, mas que engloba muito mais coisa além dele. Esse tipo de sutileza me incomoda um pouco. Não gosto muito desse tipo de sutileza. Então, a ACF aqui, para mim, ela pisou na bola. Eu digo, não é um erro crasso, não é um erro grotesco, mas abre certas brechas, dá certa vazão a outras formas de interpretação. Porque a palavra quer desposar. Nós vimos tanto na King James quanto numa tradução ao pé da letra, o termo aplicado, o termo usado é desposar. Então, essa cláusula de exceção, essa passagem, Mateus 24:1, que é o único momento em que uma mulher, por comportamento indecente, pode ser divorciada, né? Se dá com a palavra desposar, não com o verbo casar. Tá, Leandro? Que diferença isso faz no fim das contas? Né? Que diferença isso faz no fim das contas? Vamos ver no dicionário da própria Bíblia o que significa desposar? Vamos ver no dicionário da própria Bíblia o que significa desposar? Eu vou estar usando a própria CF, tá? Usando a própria CF. Deuteronômio 22:23. Deuteronômio 22:23. Quando houver moça virgem desposada e um homem achar na cidade e se deitar com ela, quando houver moça virgem desposada e um homem achar na cidade e se deitar com ela, quando houver moça virgem desposada e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então nós vemos aqui que era possível uma mulher ser desposada e virgem. Era possível uma mulher ser desposada e virgem. Se desposar é o mesmo do que casar, então estamos dizendo que aqui era uma mulher casada e virgem. Era possível uma mulher estar casada e ser virgem? Era possível isso? Vamos continuar vendo. Deuteronômio 22:28. Quando o homem achar uma moça virgem
que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada, opa, então é possível ele achar uma moça virgem desposada. Era possível ele achar uma moça virgem desposada. Foi o que nós vimos no versículo 23. Né? Gênesis 19:14. Gênesis 19:14. Então não saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Primeira parte do versículo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas. Opa! Esses rapazes já eram considerados genros de Ló antes de terem tomado suas filhas. Não é curioso isso? Nós vimos em Deuteronômio 22 que era possível um homem encontrar uma mulher desposada, porém virgem. Aqui nós vemos alguns rapazes sendo chamados de genros de Ló, né? Genros de Ló, sendo que ainda não haviam tomado as filhas de Ló. Ainda não havia acontecido conjunção carnal entre eles e as filhas de Ló. Mesmo assim, são chamados genros de Ló. Jeremias 3:14. Jeremias 3:14. Vai observando aí que eu estou usando a ACF, tá? Eu estou usando a ACF para encontrar esses resultados aqui. Jeremias 3:14. Jeremias 3:14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei, pois eu vos desposei e vos tomarei, pois eu vos desposei, pretérito perfeito, e vos tomarei, futuro. Eu vos desposei, pretérito, e vos tomarei, tratando a Israel como sua esposa. Ele fala para os judeus, eu vos desposei e vos tomarei. Quer dizer, eles já haviam sido desposados antes de serem tomados. Nessa analogia aqui, traçada pelo próprio Deus, onde os judeus, né, Israel é sua esposa, ele afirma que ele primeiro os desposou e que ainda havia de tomá-los. Que ainda havia de tomá-los. Oséias 2:20. Oséias 2:20. Oséias 2:20. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Novamente, o Senhor aqui traça uma analogia onde Israel é chamada de sua esposa e ele afirma: desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Primeiro ele a desposaria e depois ela o conheceria. Conhecer, em linguagem bíblica, né? Não precisa
preciso nem dizer isso aqui. Eu acho que qualquer crente sabe que na linguagem bíblica, conhecer era usado também para conjunção carnal, para sexo. Então aqui seria como se Deus estivesse dizendo aquilo que foi dito em Jeremias, na analogia de Jeremias 3, que a gente acabou de ver. Jeremias 3,14. Primeiro ele desposa, depois ele toma. Aqui, primeiro ele desposa, depois a esposa o conhece. Mateus, né? Exemplo clássico agora, Mateus 1. Mateus 1, 18 e 19. Mateus 1, do 18 ao 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela já é chamada desposada de José antes que eles tivessem se ajuntado. Voltando para Mateus 19. Mateus 19. Disseram-lhe seus discípulos, versículo 10, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Por que eles ficaram tão desesperados? Quando Jesus apresentou como única possibilidade de divórcio, Deuteronômio 24:1. Por que eles ficaram tão desesperados perante Deuteronômio 24:1? Justamente porque Deuteronômio 24:1, a condição que ele aponta ali para um divórcio seria num casamento onde a conjunção carnal ainda não havia sido efetuada, onde os dois ainda não estavam morando juntos. Eles estavam na promessa do casamento. Vamos lá. No judaísmo, já era chamado de casamento quando havia a promessa do casamento. Quando um era prometido ao outro, já era chamado de casamento. Já eram chamados marido e mulher. Nesse momento de promessa de casamento, é que nós temos o verbo desposar. Eles estavam desposados. Ainda não haviam consumado relação carnal, ainda não estavam coabitando debaixo do mesmo teto. Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. Nós vimos isso daqui no primeiro vídeo dessa série. Né? No primeiro vídeo eu comentei a respeito desse versículo, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, no primeiro vídeo dessa série, por isso eu frisei que é muito importante que você assista os vídeos em ordem cronológica, tá? Que não vá assistindo conforme der na telha, porque é um raciocínio que eu vou progredindo passo a passo, né? E essa construção precisa ser acompanhada de perto. Então eu mostrei no primeiro vídeo dessa série os 3 itens que configuram um casamento. Um casamento é configurado por deixar pai e mãe para coabitarem juntos. Uma vez coabitando juntos, esse coabitar, né, entre homem e mulher
precisa ser de fato como macho e fêmea, ou seja, com relação sexual, né, com debaixo da possibilidade de frutificarem, de gerarem filhos. O coabitar entre um homem e mulher precisa ser debaixo da possibilidade, sob a possibilidade de gerarem filhos, de multiplicarem, logo precisa existir sexo nessa relação. E o terceiro item, que é a bênção divina. Essa união precisa estar debaixo da bênção do Senhor. Então, são os 3 itens que configuram, que identificam um casamento à luz da Bíblia. É assim que a Bíblia define um casamento. Ok. Então, no momento em que o casal, no judaísmo, se encontra desposado, ainda não houve a segunda parte. Ainda não houve a segunda parte da consolidação do casamento. O sexo. Aliás, não houve nem a primeira nem a segunda. Não houve nem a primeira nem a segunda. Não estão morando debaixo do mesmo teto. Logo, não estão tendo conjunção carnal. Não aconteceu nem o primeiro nem o segundo passo ainda. Estão apenas na promessa. Desposados na promessa. É como um noivado nos dias atuais. Hoje nós usamos o noivado como o quê? Como uma promessa de casamento. Se fosse na lei judaica, o nosso noivado já seria chamado de casamento. O noivo já seria chamado de marido e a noiva de esposa. Porque para eles era um passo lógico. Né? Era um passo lógico. A não ser na cláusula de Deuteronômio 24:1, ali sim poderia haver um rompimento no período de noivado, no período de desposamento, a não ser em Deuteronômio 24:1, eles estavam casados. Nada mais poderia impedir aquela união. Nisso nós vemos, inclusive, a sabedoria divina, né? na consolidação dessa cultura. Porque na nossa cultura, o noivado é basicamente um teste. Né? O noivado é muito usado para enrolar, para um enrolar o outro. Tanto a mulher que não tem certeza se quer ficar com o cara, quanto o cara que não tem certeza se quer ficar com a mulher, né? Poder enrolar, poder empurrar com a barriga, poder procrastinar. Na nossa cultura, o noivado é usado para isso. O que você mais tem é rompimento de relação em noivado. É o que você mais tem. Então, é usado de uma forma malandra, de uma forma maliciosa. Né? É usado assim, não, eu não tenho certeza se eu quero ficar, vou continuar fazendo um test drive aqui, porque também né, não existe mais sexo só depois do casamento. Então, a relação é toda muito promíscua, mas pegando especificamente nesse ponto do noivado, ele é usado para enrolação, para mera enrolação. Agora, se o noivado já fosse tratado como um casamento, se o noivo já fosse chamado de marido e a noiva de esposa, você concorda comigo que haveria um peso diferente na questão? Você concorda comigo que haveria uma responsabilidade maior sobre o ato de noivar? Então, por isso, nos gera uma sabedoria muito precisa, muito, certeira no desposamento judaico. Bom, então a gente entende, isso a gente entende porque que os discípulos ficaram desesperados. Porque o Senhor Jesus não estava apenas rejeitando a escola rabínica de Hillel. Ele estava dizendo, olha só no caso de Deuteronômio 24:1 que vocês podem divorciar. E qual é o caso de Deuteronômio 24:1? Um caso onde o casamento ainda não havia sido consumado. O casamento ainda não havia sido consumado. Já era chamado de casamento, mas o casamento ainda não havia sido consumado. Porque era uma etapa do casamento. Não era o casamento com
completo. Era a primeira etapa do casamento, o desposamento, o desposar. Então, no desposar, ainda não era marido e mulher de fato. Eram chamados marido e mulher, mas não eram marido e mulher de fato. De fato. Gênesis 1:28 ainda não tinha acontecido na vida do casal. Nem Gênesis 2:24, não é isso? Não, 2:24 não, desculpa. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não, é isso mesmo. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não tinha acontecido. Gênesis 2:24 também. Desposar. Não existe possibilidade alguma de divórcio para a gente, a não ser num caso de adultério, que não é divórcio, não é carta de repúdio, né? A pessoa vai morrer, o adúltero vai ser morto. Só nesse caso. Aí a gente entende Romanos 7. Se você for até Romanos 7, Romanos 7, de 1 a 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, Paulo aqui está enfatizando algo que a gente vê ali em Mateus 19, falando aos que sabem a lei. Mateus é um livro que está falando aos que sabem a lei. Lembra que eu expliquei no vídeo 2 dessa série aqui? Dá uma olhada lá no vídeo 2, se você não lembra, se você não assistiu. Mateus fala aos que sabem a lei. E Paulo aqui, quando menciona o que eu vou ler agora, ele deixa claro: estou falando aos que sabem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Exatamente o que a gente vê lá, Marcos 10, Lucas 16:18, Mateus 19. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. É o que nós vemos também em 1 Coríntios 7:39. 1 Coríntios 7:39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja o Senhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, quando você entende que Deuteronômio 24:1 está tratando de uma relação na qual o casamento ainda não terminou a sua configuração, né? Está tratando de uma promessa de casamento, você percebe que não existe contradição entre Deuteronômio 24:1 e Romanos 7, de 1 a 3 e 1 Coríntios 7:39. Agora, se você é um recasamentista, se você acredita que Deuteronômio 24:1 fala ali de um casal casado de fato, então você acredita que existem contradições na Bíblia, que a Bíblia não é divinamente inspirada, que a Bíblia não é infalível. Então você não acredita. Aí se você admitir, realmente não acredito que a Bíblia seja infalível, eu acredito na possibilidade de existirem contradições, porque para mim a Bíblia é um livro comum. Aí tudo bem. Você vai estar sendo coerente com aquilo
em que você acredita. Agora, se você é um crente em Cristo, se você declara que a palavra de Deus, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, opa, temos um problema. Não pode existir contradição na palavra de Deus. Não pode existir contradição na palavra de Deus. Então, use o dicionário da própria Bíblia que eu te forneci nesse vídeo, né, que eu te mostrei nesse vídeo, o dicionário que a própria Bíblia apresenta com relação à palavra desposar. Vai no Google da Bíblia. A Bíblia tem o seu próprio Google. Aprenda o que significa desposar e aí você vai compreender que Deuteronômio 24:1 não está falando de casamento. Não está falando de casamento de fato. Se fosse um casamento, aquela mulher estaria com uma carta de repúdio e ficaria livre para casar. Vamos lá. Deuteronômio 24:2. A gente ainda não leu a sequência, né? Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Essa mulher teve uma carta de repúdio. Tu vê, o texto não condena o recasamento dela aqui. Que na verdade não é um recasamento, né? É um segundo casamento que ela contrai, mas que dessa vez se consome, dessa vez se completa. O primeiro casamento não se consumou. Não se consumou. Esse aqui se consuma, né? É um casamento que atravessa todas as etapas e se consolida. Então, o texto não condena. Se esse casamento dela, esse primeiro casamento fosse um casamento completo, se a gente estiver falando aqui de um casal que coabitou junto, né, teríamos uma contradição na Bíblia, Deuteronômio 24:1 com Romanos 7, de 1 a 3 e 1 Coríntios 7, 39. O recasamentista que acredita que Deuteronômio 24:1 está falando de um casamento completo, total, ele está criando uma contradição nas Escrituras. Então ele precisa admitir, não, eu creio que a Bíblia seja um livro comum. Livro comum, nada de especial, não é infalível. Tá? Aí alguém pode perguntar, né? Tá, mas aqui ele diz, ó, no versículo 4, então seu primeiro marido que a despediu, está chamando o outro de primeiro marido. Por que está chamando o outro de primeiro marido se o casamento não se consumou? Repito, os desposados já eram tratados como marido e mulher. De fato, na prática, eles eram equivalentes ao nosso noivado ocidental. O noivado ocidental é o que? Uma promessa de casamento, mas não era um casamento de fato. Só que na cultura judaica eles já eram chamados de marido e mulher, apenas na promessa, apenas no desposar. Por isso fala primeiro marido. Foi um primeiro marido de desposamento, de desposar, não de casamento. Não foi um primeiro marido de fato. Primeiro marido de fato não foi. Foi um primeiro marido no sentido de que ele a desposou. Ele a desposou, como vimos lá, os genros de Ló. Ainda não haviam tomado as duas filhas de Ló. Não haviam tomado as duas filhas de Ló, mas são chamados de genros. José e Maria. Ainda não haviam se juntado, mas o texto é claro, ele já a havia desposado. Precisamos ser intelectualmente honestos. Seguindo para a quinta parte.